maneira, isso acaba gerando atenção pelo caráter generalizador, né? E não levar em conta as particularidades sociais, culturais, né, políticas que existem, econômicas, né, que existem dentro do país. Então, de qualquer maneira, a gente tem sempre essa atenção, qualquer país, né, pensando no Estado-nação, ele tem essa preocupação, né, em produzir um material que contemple toda a população. No caso da geografia, né, quais são assim as críticas que muitas vezes se faz à Base Nacional Curricular Comum, e não obstante as questões ideológicas, né, trabalhar com a questão das competências e habilidades, né, diminuindo a ênfase nos conteúdos, né, mas ela traz também uma preocupação em trabalhar conceitos básicos da geografia, né, os conceitos fundamentais da geografia, porque a gente pode entender esses conceitos, né, numa perspectiva das categorias de análise, né, da geografia, que são bem mais amplas, né, o espaço, lugar, paisagem, região, né, natureza, território, né. Então, assim, essa é uma espécie de guarda-chuva, né, que cobre o estudo dos conteúdos da geografia, que são essas categorias de análise, né, tendo a categoria espaço a maior amplidão, digamos assim, né. Então, mas além dessas categorias, né, a gente tem também, né, conceitos espaciais que não são utilizados só pela geografia, né? Ou seja, não estão apenas no âmbito da geografia, em outras áreas também, mas a geografia se apropria deles e faz isso há muitos anos, há muito tempo, né? Desde o seu processo de institucionalização, sem pensar a geografia científica, né? Então, eles formam esse arcabouço, né? Para a gente buscar analisar determinadas espacialidades, né? E estão associados aos princípios geográficos que são colocados também. Esses princípios são colocados na Base Nacional Curricular Comum. Então, a crítica que se faz, muitas vezes, é que você tem um enfoque teórico na BNCC que ele não, ele cria uma dificuldade para o professor da educação básica, né? Está habituado ali no seu trabalho, no seu labor cotidiano na escola, em o professor entender a lógica, né, o aspecto lógico da proposta, do ponto de vista, eu diria assim, da abordagem teórica, né? Então, se diz que é um material que vem, de certa maneira, com uma codificação, né? Porque é necessário que as pessoas interpretem, né, um material que está codificado, né? Então, as pessoas precisam compreender essa lógica. E se isso não está acontecendo, né, provavelmente é porque tem um distanciamento, né, um forte distanciamento dos professores da educação básica em relação à natureza da proposta. Ou porque não participaram tanto, ou porque estão mais ligados a uma cultura tradicional da escola, a tradição da escola, então cria-se esse distanciamento, né? Então, isso é uma crítica que é feita, mas o esforço que muitas vezes se faz, né, que algumas instituições de ensino superior estão fazendo, como nós aqui, é tentar levar, né, esses conhecimentos, né, do ponto de vista teórico-metodológico, para os professores, né, no processo de formação inicial na universidade, para os alunos no processo de formação inicial, né, para que eles trabalhem com esses, eu diria assim, com esses conhecimentos mais à vontade, né, sem um distanciamento, né, que possa, por exemplo, fazer com que eles passem por um processo de imersão na cultura escolar e se distanciem, né, por exemplo, da leitura de materiais ou da leitura de textos acadêmicos ou de um material como esse que tem uma base, uma fundamentação, sem dúvida, acadêmica, porque teve a participação ativa, né,
de especialistas no ensino de geografia, pessoas que trabalham na pesquisa do ensino de geografia em programas de pós-graduação, né? Então, é disso que a gente vai tratar agora, né? Porque o tema sugerido foi esse, forma de representação e pensamento espacial no contexto da BNCC, Geografia no Ensino Fundamental, né? Então, assim, pelo título, né, a gente tem aí as formas de representação e pensamento espacial. Então, a gente vai discutir o que seria esse pensamento espacial, que está na geografia, né? E como esse pensamento espacial, ele inclui, né, na verdade, essas formas de representação. A geografia trabalha muito com diversos tipos de representação, né? Mais notadamente, os mapas, né? As fotografias, as imagens, né? Diversos tipos de fotografias, a gente utiliza esse material como eu diria assim, apoio, né? No estudo dos nossos conteúdos, né? E aí, inicialmente, eu vou colocar aqui uma questão, porque observem aí que nós estamos trabalhando com pensamento espacial, né? Então, o pensamento espacial, ele favorece o raciocínio geográfico, né? Que se dá através de princípios, né? Geográficos, que a gente vai ver esses princípios, e de operações mentais, né? Porque, na verdade, o pensamento espacial, para a gente pensar espacialmente, a gente precisa de um contexto, né? De uma situação, né? E a gente precisa de conceitos espaciais, a gente precisa, e os conceitos, logicamente, envolvem a questão cognitiva, né? Mas a gente precisa também do desenvolvimento de ações mentais, de operações mentais, né? E essas operações mentais a gente vai ver também são diversas e a geografia, o estudo da geografia propicia o trabalho com essas operações mentais, desde operações mentais mais simples até as mais complexas. Logicamente que no ensino fundamental a gente vai trabalhar principalmente aquelas operações mais simples e intermediárias, né? Algumas que exigem mais abstração, né? A gente pode introduzir, né, algumas coisas, mas pode ficar mais para frente, para o ensino médio, né? Então, assim, alguns autores, como a Lana Cavalcante, ela vê, por exemplo, que seria melhor a gente tratar de pensamento geográfico, né? Assim, no sentido da gente fazer essa discussão teórica, porque ele envolve o raciocínio geográfico e o pensamento espacial. Mas essa é só uma questão também de, eu diria assim, porque o pensamento geográfico envolveria aquelas categorias de análise da geografia, né? Então você teria o pensamento espacial subsidiando o raciocínio geográfico, precisando, por exemplo, de princípios e das operações mentais, né? Então, quer dizer, o pensamento espacial, ele leva a raciocinar geograficamente, né? Pensar, né? É a questão da cognição, né? Do tratamento que é feito, né? Do material de estudo, né? Material de aprendizagem, né? Utilizando o raciocínio, né? Então, assim, é um enfoque bem cognitivo, né? Que diz respeito ao pensar, né? Então, se a gente levar em consideração qualquer situação geográfica, né, qualquer problema geográfico, né, contexto que se esteja levando em consideração, a gente pode fazer algumas perguntas básicas, por exemplo, uma área que a gente vai estudar, né? A gente quer saber o que a gente vai estudar, qual é o fenômeno que a gente vai estudar. Onde esse fenômeno, é outra pergunta geográfica, né? Onde ele está, né? Se é numa cidade, se é na área rural, né? Dentro da cidade, o que é mais diretamente, mais particularmente que você quer estudar, né? Os processos que aí atuam, né? Por exemplo, inclusive do passado, né? Do presente, né? O como, por que que esse fenômeno, né? Que já envolve também a história, né?
desse fenômeno, né? Um fenômeno social, um fenômeno natural, né? Ou na relação sociedade-natureza, né? Em que momento, né, você está estudando, né? E são perguntas muito comuns à pesquisa, né? Quando se faz pesquisa, pensando, por exemplo, nas pesquisas na área de ciências humanas, a gente faz essas perguntas, né? Por quê? Quando? Quais são as causas disso, né? Então, quando você vai estudar um conteúdo, por exemplo, ou uma situação geográfica, você pode fazer essas perguntas, né? Um conteúdo, por exemplo, de geografia lá do ensino fundamental, né? E, logicamente, que você intersecta aí essas perguntas, os conteúdos, com os princípios geográficos. E que princípios são esses? Você tem um princípio de ordem, né? De ordenamento, né? Do espaço, né? O espaço tem um arranjo, né? Tem uma organização estrutural, a maneira como ele está arranjado. Os espaços não são iguais, né? É um princípio caro a geografia esse da diferenciação, né? A questão da extensão, porque qualquer fenômeno ou situação geográfica que está sendo considerada, ela tem uma extensão, né? Ou seja, ela pode ser muito extensa, pouco extensa, né? Então, o princípio da extensão, da medida, né, do terreno, né, que pode ser linear ou quadrada, mas quando se pensa na escala, normalmente é linear, né? Você pode trabalhar também com a ideia de analogia, né, de comparação, se se esse lugar que está sendo estudado ele tem semelhanças com outros lugares, né, na superfície da Terra, né, considerando ou mesmo no país, né, numa região, né, as conexões, né, os nexos, né, que esse lugar que está sendo estudado tem com outros lugares, né, isso precisa também ser levado em consideração, né, os processos que aí atuam, né, esses processos, eles são exclusivos do lugar, eles se dão apenas no lugar ou mantêm conexões com outros lugares, né? Quando você fala de globalização hoje, pensando pela ótica da geografia humana, né, a gente precisa levar em conta essas conexões entre o lugar e o global, né? E a questão da escala, né? Da escala cartográfica e da escala geográfica, né? Tem a ver, por exemplo, com o tamanho desse lugar, né? A variável importante, o tamanho dos fenômenos, né? Eles podem ser maiores ou menores, né? Se você levar em consideração a escala geográfica, dependendo da abordagem que está sendo dada, né? Do foco, do recorte, né? Você pode ver algumas coisas, pode observar, verificar alguns fenômenos, outros não. Isso vai depender, é mais ou menos aquela coisa de você estar perto de algo, observando, você vê com mais detalhes, vê mais coisas, né? Quando você está mais distante, você vê menos, né? Você tem uma visão, eu diria assim, mais global, mas perde determinados detalhes que estão ali, né? Então, assim, o pensamento espacial ele leva ao raciocínio geográfico, né? Então, assim, os princípios geográficos intersecam os conteúdos escolares, o pensamento espacial faz parte do raciocínio geográfico. Então, a gente pode pensar assim nessa lógica, né, que você tem esses princípios geográficos, né? A gente falou, comentou alguns ali, eu poderia também acrescentar aqui localização, distribuição, que são conceitos espaciais também, extensão, distância, posição, escala, analogia, causalidade, conectividade, né? E temos as operações cognitivas, que a gente vai ver mais à frente também, porque eu posso fazer a observação, uma observação mais seletiva, mais criteriosa daquilo que está sendo, eu diria assim, estudado, né? Eu posso descrever aquilo que eu estou observando, eu posso organizar, categorizar, classificar, dividir, né? Aquilo que está sendo para estudar melhor, né? Para esmiuçar mais aquela realidade que está sendo investigada, né? Eu posso trabalhar com comparação também, que é uma operação cognitiva interessante, né? Comparar essa área com outra área, notando
as semelhanças, as diferenças, né? Posso trabalhar num plano mais da imaginação, né? Criando imagens dessa área que está sendo considerada, né? Nós temos essa categoria também de dar significado àquilo que está sendo estudado, né? Que é a compreensão, e ser capaz de compreender e depois explicar, né? Que envolve, logicamente, todo um processo de argumentação, de logicidade da linguagem, né? E quando quer dizer, veja que são um conjunto de operações mentais, cognitivas, que elas devem ser exploradas pelo professor de geografia, né? Se possível, nas atividades cotidianas no ensino fundamental, como a gente está propondo aqui, né? E você chega a um nível também de representação do espaço, né? Essa representação pode ser uma representação, um estudo de algo mais, eu diria assim, mais formalizado, né? Mais organizado. Uma representação, por exemplo, um mapa pronto, né? Respeitando, né, todos os critérios, né, de representação do espaço, ou pode ser também um mapa mental realizado a partir do desenho. Isso é muito comum no ensino, pelo menos é preconizado no ensino fundamental, né? Trabalhar com mapas mentais, não necessariamente naquela forma de fluxograma, mas desenhando os espaços a partir da observação, né? E da imaginação. E você tem também a análise e a síntese, né? Que são operações mais exigentes, mais complexas, mas que também permitem que a gente possa fazer logicamente, né, cognitivamente, racionalmente, o estudo da geografia, né? Não são exclusivas da geografia, logicamente, essas operações mentais elas se voltam para vários conteúdos escolares, mas podem ser aplicadas à geografia, né? Então, assim, você tem uma área, por exemplo, uma área como essa, né, uma área muito poluída, né, e você faz as perguntas, aplica isso, esse esquema para tentar entender melhor o que acontece nessa área, o que, o onde, o como, o porquê, quando, né? E você vai fazer uso, né, à medida que você faz essas perguntas, né, você vai mobilizar os princípios geográficos para tentar respondê-la, né? Respondê-las. Então, analisar espacialmente o fenômeno, você tem uma situação geográfica, veja aí esse fluxograma, né? Então, analisar espacialmente o fenômeno, vou descrevê-lo na paisagem, analisar em termos de território, para compreender como espaço, uso de categorias e princípios lógicos, como esses que foram citados anteriormente, localização, distribuição, extensão, distância, posição, escala, atentar para a relação dessa área com escalas amplas, né, mais complexas, atentar também para as categorias, a relação que existe entre as categorias de tempo e espaço nessa área considerada, e valorizar também, né, os aspectos mais subjetivos das pessoas, né, em relação à vivência nessa área, na dimensão cultural, a cultura das pessoas que vivem, né, se for levar em consideração uma área com ocupação humana, né, a dimensão cultural simbólica, né? Então, gente, o pensamento espacial, como eu disse antes, ele é uma junção, né? Ele é amálgama, né? Com amálgama é uma liga, né? Então você combina conceitos espaciais, forma de representação, né? Você diz que são forma de representação. São diversas, imagens, mapas, gráficos, né? Etc. A gente vai ver mais na frente. E processo e os raciocínios, que são aquelas operações cognitivas. Quando você tem esse conjunto, né, então você está pensando, você está trabalhando na perspectiva do pensamento espacial. E, logicamente, você vai raciocinar geograficamente com esse aparato, né? Esse aparato vai permitir que você raciocine geograficamente sobre uma determinada área, né? Então, o conceito de espaço, né, ele faz parte do pensamento espacial, né?
aliás, faz do pensamento espacial uma forma particular de pensamento, né? Que é o pensamento espacial, né? Então, assim, no pensamento espacial, a gente tem essas questões presentes, né? A dimensionalidade, dimensionar aquilo que está sendo considerado. Veja que não é exclusivo da geografia, né? A questão da continuidade, da proximidade, né? A separação, né? Então, assim, qualquer objeto que a gente leve em consideração, ele tem uma dimensão, ele pode ter um contínuo, né? Ele não tem uma interrupção, né? Um carro numa garagem, por exemplo, ele tem uma dimensão, ele tem um contínuo, a garagem tem um contínuo, ele pode estar mais próximo de outro carro ou mais perto de outro carro, né? Então, assim, isso tudo envolve o pensamento espacial, né? Mas não é só no dia a dia, né? Se você está próximo à mesa aí, observa os objetos sobre essa mesa, você vai ter objetos próximos de você, um pouco mais distantes, né? Quem tiver no computador, no celular, né? Tem uma caixa de óculos, tem livros, tem caderno, tem canetas, as coisas estão arranjadas, ordenadas espacialmente, né? Normalmente próximas, né? Ou distantes, ou mais distantes uma das outras, e a gente consegue ver essa distribuição no espaço dos objetos, né? Objetos do cotidiano, numa escala do cotidiano, numa escala, né, do seu quarto, ou então numa cidade, né, num país. A lógica é a mesma, né? Então, o pensamento espacial, ele expressa relações de estruturas espaciais. Relações espaciais que a gente verifica nos mapas, nas maquetes, representações de programa de computador, de CAD, tridimensionais, né? Se você tem um modelo, por exemplo, de um edifício, de uma casa, né? Feito na tela do computador, com um programa de computador, né? Para você ver ali as partes constituintes e as distâncias existentes em cada elemento que compõe, por exemplo, aquela casa, né? Então, isso faz parte, né? Eu diria assim, essas estruturas espaciais fazem parte da nossa vida, né? Elas estão presentes no nosso dia a dia, né? E nos materiais que nós trabalhamos na escola, né? Como os mapas. Exemplo de uso do pensamento espacial. Por exemplo, quando a gente caminha numa rua movimentada, a gente evita esbarrar nas outras pessoas, né? Então a gente tem esse cuidado, né? Então é como se a gente calculasse, a gente calcula, né? A nossa trajetória, os obstáculos à frente, calcula a velocidade, né? Desviar da pessoa. Então, assim, a gente está fazendo uso desse pensamento espacial a todo momento. Na medida que a gente se aproxima de uma pessoa, a gente desvia um pouco para não tocar naquela pessoa. E, logicamente, tem um aspecto da lateralidade, né? Da orientação para se desviar, né? O pensamento espacial permite que a gente possa definir, né, o nosso deslocamento entre dois pontos de uma cidade, entre duas áreas, entre dois bairros, por exemplo. A gente sabe por onde ir, qual o melhor caminho que a gente deve ir, o caminho mais rápido, por exemplo, né? É lógico que você leva em consideração outras variáveis aí nessa trajetória, né? Então, você tem que estar atento que existem outras variáveis relacionadas, por exemplo, às condições das vias, né? Mas assim, se você está no centro de Teresina e quer ir para a UF, você pode fazer um cálculo, né? Logicamente envolve o pensamento espacial, envolve esses conceitos espaciais e raciocínio, né, espacial para fazer o deslocamento. Por exemplo, até nas letras, né, a gente pode observar que as letras, elas têm uma estrutura espacial. O A, o B, né? O B, por exemplo, né? Os círculos estão para a direita, né? Então você tem um círculo, né? Tem uma reta de um lado, no lado esquerdo dos círculos, e junta e você tem a letra B. O A também, né? Você tem a orientação, né? Das artes, digamos assim, da letra A e da barra, né?
horizontal, né? Então, assim, isso, mesmo nas letras, a gente consegue reconhecer. Vejam coisas do dia a dia, né? Como eu disse, estacionar um carro, arrumar objetos numa mesa, encontrar uma loja no shopping, né? Então, assim, e aí você usa esses conceitos básicos, né? Distância, direção, sequência, né? Zonas, região, né? Que tem a ver com zonas também, né? Então você faz o uso desses conceitos básicos. Então fica claro assim que o pensamento espacial amalga três elementos: conceitos espaciais, processo de raciocínio cognitivo e instrumento de representação, né? E aí, assim, primeiro os conceitos espaciais, então a gente vai ver cada um. Os conceitos espaciais, processo de raciocínio e instrumento de representação. Essa classificação, ela vem de um estudo realizado em 2006 nos Estados Unidos, né, pelo Conselho Nacional de Pesquisa, que contratou, né, alguns especialistas de diversas áreas para produzir um material de orientação curricular para as escolas norte-americanas. E na geografia você tem o destaque desses dois autores, Joe Berdinazzi, né? Berdinazzi é uma mulher da Universidade do Texas, né? E eles classificaram, né? Isso não é coisa recente, mas o que eles trazem de novo é a taxonomia que eles criaram, né? Uma taxonomia é uma classificação, né? E eles identificaram alguns conceitos mais simples, alguns conceitos intermediários e alguns mais complexos. Esses mais simples, eles são chamados de primitivos espaciais, no sentido de que algo primitivo porque é algo muito antigo, né? Tem a ver até com a própria filogênese, né? A evolução humana, né? Então a gente faz, isso é básico, né? A gente utiliza, como eu disse, no cotidiano, né? Então você teria, por exemplo, a localização, né? Quer dizer, os fenômenos geográficos têm uma localização espacial, a magnitude, né? Tem a ver com, nesse caso aqui, com a extensão de um fenômeno, né? Quão mais extenso ou menos extenso é um fenômeno. A identidade de um lugar, porque a gente tem que pensar que os lugares são diferentes. Por exemplo, cada bairro de Teresina tem uma identidade própria. Às vezes tem mais estabelecimentos comerciais, outro tem mais clínicas, né? Outro tem mais clínicas e hospitais, né? Então, assim, você vai, outros escolas, né? Então, atividades educacionais, serviços educacionais. Então, cada bairro ou cada cidade, cada localidade tem uma identidade específica, né? E você pode descrever as características desse lugar, né? Então, esses conceitos espaciais simples, né? Seriam distância, direção, conexão, movimento. Porque quando a gente vai estudar em geografia, esse conceito de movimento é muito presente, né? Seja no estudo da natureza, seja no estudo humano, da geografia humana, né? Vai estudar uma cidade, quanto movimento tem dentro de uma cidade por conta da presença humana, né? Circulação, né, de pessoas, né? Circulação de pessoas transportando mercadorias, né? Movimento de energia, né? Movimento das águas dos rios ou do rio que corta a cidade, né? Do trânsito, né? Então você tem transição, né? Porque entre uma área e outra, normalmente você tem um processo de transição, uma área vai perdendo ali suas características e vão surgindo características de outras áreas, mas ali normalmente você tem uma combinação nessa área de transição, né? Você pode pensar também limite, quando a gente olha nos mapas, nos limites estabelecidos, né? Os limites políticos administrativos, as regiões, né? A gente considerar o conceito de região uma área a partir de atributos característicos diferentes, né? Com características diferentes de outra área, né? Normalmente atributos físicos, atributos sociais, atributos econômicos, né? Então, assim, aquilo conforma uma região, um recorte do espaço que se diferencia de outro, né?
a forma que a área apresenta, né? Então, se a gente observar, por exemplo, o formato das cidades, né? Observando os seus limites, seus contornos, a gente vai ver que as áreas, né? Elas são diferentes. Se a gente observar o formato dos estados brasileiros, eles têm uma forma diferente também, né? Os pontos de referência, os marcos de referência que a gente utiliza, né? Para se deslocar mais facilmente no espaço, o arranjo, né, dos fenômenos, dos objetos, né, aquilo que está perto, né, está adjacente, né, a, a delimitação de uma área, né, que pode ser feita também concretamente através do cercamento, né, de muro, de cerca, de madeira, etc., né. Então, esses são conceitos espaciais simples que, em algumas atividades na escola, a gente pode mobilizar esses conceitos, assim, porque aqui, na verdade, o que a gente faz é um trabalho de análise, né? A gente trabalha com, explora uma determinada realidade e faz uma análise geográfica dessa localidade, né? Ou desse lugar. E aplica esse repertório, esse conjunto de conceitos espaciais, né? Então, assim, esses são simples, mas aí a gente vai para conceitos espaciais mais complexos, né? E que podem estar presentes, por exemplo, nos mapas, né? A hierarquia, né? Tem uma hierarquia, por exemplo, espacial, né? De cidades, né? Quando a gente observa, por exemplo, um mapa, né? A distribuição dos fenômenos, né? Espacialmente, um padrão que se forma, por exemplo, um padrão de vegetação, né? Um padrão de ocupação de uma área, por exemplo, por conjuntos habitacionais, por atividades industriais, por atividades comerciais, atividades agrícolas, né? A gente observa isso na superfície da Terra, né? Nas áreas de ocupação humana, né? Mas também na natureza, né? Padrões climáticos, né? Padrões de solos, né? E você vê essas divisões, esses recortes, né, nos mapas, né? Quando a gente observa atentamente o mapa, vai reconhecer esses padrões, muitas vezes nos mapas diferenciados por cores, né? Cores distintas, né? Você pode ter aglomeração, né? Ou pode ter dispersão, né? Se a gente considerar, por exemplo, objetos geográficos construídos no espaço, né? Se a gente observar, por exemplo, determinadas feições do relevo, né? Então, assim, você pode ter uma área onde as coisas estão mais concentradas ou estão mais espalhadas, mais dispersas, né? Relacionado a isso, né, a aglomeração, né, você tem a densidade, né? Por exemplo, a densidade de pessoas, né? Uma área mais densamente povoada do que uma outra área que está, né? Que a população se dissemina mais, se difunde mais, né? Se espalha mais pelo território, né? Você pode ter difusão, por exemplo, de fenômenos, de processos, né? Que começam numa área e se espalham e vão em direção a outra área, né? Por exemplo, atividade industrial, né? Então, começa num determinado país, depois se difunde faz sua difusão para outros países, né? A difusão poderia envolver até a difusão de atos, de costumes, né? De produtos, né? Que saem produzidos num lugar e acabam chegando em outro lugar mais distante, né? Dominância, dominação de um fenômeno numa área, rede, que é muito comum hoje em dia, diversas redes, né? Redes de cabo de fibra ótica, rede de energia, rede de. A gente pode pensar até na rede de cidades, né? Pensar também na rede de estradas, né? Então, por aí vai, né? Então, a gente tem um conjunto de conceitos que a gente não aprende isso de imediato, né? É bom que a gente aprenda de forma aplicada também, né? Mas, assim, os fenômenos espaciais, eles também se associam, mantêm associações uns com os outros, né?
por exemplo, interações entre clima e vegetação, entre clima e solo, por exemplo, clima e relevo, né? Camada, que a gente utiliza muito quando vai estudar, por exemplo, geologia, solo, né? A gente trabalha com esse conceito de camada, ele é muito visível. Gradiente, né? Algo que acontece nas áreas de transição, né? Um fenômeno que tem uma gradação, né? Você pode ter uma gradação do nível de precipitação de uma área, de umidade, né? Se isso for mapeado numa área em relação a outra área, uma gradação do relevo, né? De uma área para outra, né? O perfil, né? Como o perfil topográfico que a gente usa no estudo do relevo, né? A escala que sempre está presente no estudo da geografia, porque todo fenômeno, como eu disse antes, tem uma escala. A projeção cartográfica, né? Como isso está mapeado, né? O que é que está sendo priorizado no mapeamento de uma área, né? Se é a forma, por exemplo, dessa área, né? Se é a manutenção das distâncias corretas, né? Nessa área que está sendo colocada, né? Se a projeção é polar, se a projeção é cônica, se a projeção é uma projeção cilíndrica, né? Uma área neutra, né? Como está acontecendo agora lá em Israel e faixa de Gaza, né? Ali ao redor de Gaza agora tem uma área que só pode circular militar, né? As pessoas não podem, tem um cordão ali que cerca a faixa de Gaza, as pessoas não podem transitar por esse cordão porque é uma área de ocupação militar, né? Como uma área, por exemplo, de fronteira, né? Uma fronteira México-Estados Unidos, você não pode entrar em determinados setores ali porque são proibidos, né? São policiados, monitorados, né? Margem de um rio também, você tem uma extensão ali em metros que é reservada para proteção ambiental. Então, quer dizer, você não pode construir uma avenida bem próxima ao rio, né? Então, tem que levar em consideração a planície de inundação do rio quando ele encher, né? Senão ele poderia invadir aquela avenida. Às vezes, mesmo não estando na planície de inundação completamente, né? Pelo terreno ser baixo, o rio pode invadir aquela área, né? Aí, o que foi que eu fiz aqui? Depois da gente conhecer esses conceitos espaciais, esses vários conceitos espaciais, eu coloquei aqui algumas características de algum desses conceitos, né? Para a gente entender melhor, né? Então, assim, a identidade espacial tem a ver com um conjunto de aspectos físicos e humanos característicos, ou seja, não se repete, né? Tem uma área, ela é individualizada e é diferente de outras, né? E, logicamente, tem categorias correlatas, né? Que é o lugar, né? Por exemplo, no sentido de que eu posso ter um lugar, um bairro que não é igual a outro, uma vila que não é igual a outra. Não tem nenhum lugar do mundo exatamente igual. Pode ter semelhança, a gente utiliza analogia, né? Não tem nenhuma região exatamente igual a outra. A gente usa analogia, mas ela tem uma identidade. Coloquei como exemplo o centro comercial de Teresina, né? Ou outros centros comerciais que a cidade possua, e pode serem análogos a outro do ponto de vista da atividade comercial, mas têm suas especificidades espaciais, né? A localização espacial, que é um conceito básico também, né? Porque os fenômenos eles têm uma localização, né? Além, a gente vai ver também a orientação. E você pode ter a localização absoluta, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no cruzamento de vias, de ruas, né? Estradas, né? Cruzamento das coordenadas, as coordenadas cartesianas, cruzamento de paralelos e meridianos, né? Então, assim, a localização absoluta, né? Ela tem a ver também com a hierarquia espacial, né? O fato de um lugar, né? Estar dentro de outro lugar, né? Ou um lugar mais amplo que envolve um lugar menor, né? A gente pode pensar, por exemplo, no estado do Piauí, você tem as cidades aí dentro, com suas localizações absolutas, e você tem um estado circundando essas cidades.
O Piauí, por exemplo, dentro do Brasil, ele tem um endereço, né? Como as cidades piauienses têm um endereço, se a gente considerar, né, o Brasil como um todo, né? A localização relativa normalmente tem a ver com a orientação e distância em relação a outros lugares, né? É algo que você leva em consideração outros lugares que estão sendo tratados, né? Por exemplo, quando vai se instalar um shopping, né, se pensa na localização daquele shopping, né, em relação, por exemplo, a concentração da população, a renda da população daquela área que está sendo considerada, né? Se está próximo de farmácia, de supermercado, né? De alguma maneira aquilo vai atrair mais pessoas para aquele lugar, né? Então você tem a localização absoluta, né? Que é muito comum, eu diria, no estudo da geografia. Mas a gente tem que levar em consideração também a localização relativa, buscando essa relação da área que está sendo considerada com outros lugares, né? Então, você tem um exemplo aqui de localização absoluta, né? Então, você tem aí a, os pontos, né? Marcando as localizações, né? Você já deve ter estudado isso, inclusive no ensino fundamental, no ensino médio, né? Mas, assim, quando a gente trabalha esse conceito de localização absoluta, ele está ligado a um determinado paradigma, né? Ele está ligado a um paradigma mais racional, né, do ponto de vista da cognição, né? Você trabalhando aí com o eixo X, né? Embaixo o eixo Y, né? Com os graus aí colocados, né? E no cruzamento, né? Das linhas que sai do eixo Y do eixo X, você tem as localizações absolutas, né? Então a gente não pode confundir o lugar apenas com o endereço dele, com a coordenada cartesiana, com a coordenada dele, né? B, por exemplo, está situado aí, provavelmente ainda no Brasil, né? O B. Mas eu tenho que, quando eu vou estudar esse lugar, né, saber, né, atentar para os aspectos culturais, simbólicos, para os aspectos sociais, porque B não é apenas um ponto, né? B tem uma vida de relações dadas pelas pessoas que habitam esse lugar, né? Um conjunto de relações sociais, né? Complexas, né? Nos aspectos políticos, nos aspectos sociais, econômicos, culturais, né? Então, essa é uma área, eu diria assim, que para ser estudada, ela pode ser localizada de forma absoluta, mas precisa ser investigada em mais detalhes, com mais elementos e outras dimensões, e aí você vai ter que aportar outras explicações da geografia, levar em consideração outros paradigmas, né, de explicação do conceito de lugar e não confundir lugar apenas com local, né, apenas como lugar onde as coisas se assentam, né, como nesse exemplo de B, né. Então você tem aí mais localizações, né, veja que isso é uma propaganda, né, por exemplo, do Central Park, né? Você vai fazer, por exemplo, vai comprar um apartamento, né? Então, quando você vai comprar um apartamento, eu tenho que estar atento, né? Não apenas em si, eu quero esse apartamento porque eu gostei, ele está com preço acessível e tal, mas aí você relaciona, né? Atenta, faz uma localização. No processo de escolha, você leva em conta o aspecto relativo da localização, né? Então, está perto da universidade, de uma avenida para me deslocar mais facilmente, né? Ou é uma avenida muito trafegada, né? Que tem muito congestionamento, eu me desloco mais facilmente ou não nessa área, né? É uma área violenta, é uma área que tem poluição, então eu tenho que levar em consideração esse conjunto de aspectos, como naquele exemplo do shopping que foi dado anteriormente, né? Outro conceito que você tem é a orientação espacial, né? Aí eu coloquei alguns atributos aí da orientação espacial. Ela favorece o raciocínio espacial, né? É algo que está em nós, né? A capacidade de se orientar espacialmente, né? A gente começa
com referenciais simples, por exemplo, com o próprio corpo, né? Quando a gente está numa idade mais tenra, né? Então, à medida que a gente vai avançando na idade, obviamente, né? E na compreensão das coisas, a gente vai se desprendendo mais do corpo, mas inicialmente a gente situa os objetos que estão ao nosso redor a partir do corpo, do que está à minha direita, do que está à minha esquerda, do que está à frente, do que está atrás. Mas com o passar do tempo, né, e com a maior capacidade de abstração, a gente consegue sair dessa visão mais centrada no próprio corpo, né, para ver os objetos, das relações entre os próprios objetos, né? Um objeto que está à esquerda de outro, né? Um objeto que está à direita de outro, um objeto que está acima, né? Então você não toma como referência apenas o próprio corpo, né? Então, assim, a orientação espacial, à medida que ela se desenvolve no ser humano, você evolui do ponto de vista de uma descentração espacial. Você descentra mais espacialmente, você sai daquela centração no eu, né? E passa a ver as coisas de outras perspectivas, né? Então você desenvolve, né? Principalmente com a nossa capacidade semiótica, com a nossa imaginação, né? A gente é capaz de abstrair mais os lugares e se ver em diferentes posições, e não apenas a posição habitual, centrada no seu próprio corpo, né? Uma visão mais direta, mais horizontal a partir de você. Mas você é capaz de se imaginar em diferentes posições, né? Então, essas, principalmente quando você se projeta imaginariamente, né, acima, né? Ou um pouco mais numa posição oblíqua, né? No ângulo de 45 graus, vocês são capazes de fazer isso como adultos. Imediatamente vocês podem descentrar aí e ver o espaço, né? É lógico que quem pratica mais isso, né, acaba desenvolvendo mais essa habilidade, mas você tem essa faculdade, né? As relações projetivas, né? Obviamente utiliza com o tempo referenciais externos, né? Pode ser o próprio Sol, né? A orientação com base no Sol. Em qualquer lugar da Terra você tem o Sol, você tem a Lua, né? E você utiliza esse referencial externo, e é ele, né, que é a base para a orientação nos mapas, né? Os mapas têm como referência o Sol, né? A direção nascente do Sol, para estabelecer ali a rosa dos ventos, né? Então, veja, quando você evolui mais ainda no seu desenvolvimento cognitivo, né, com mais capacidade perceptiva, né, compreensiva, mais capacidade de abstração, você pode operar agora trabalhando com mapas, né? E os mapas, obviamente, eles carregam essas noções euclidianas, né? Do sistema de coordenadas, né? Então, isso também está embutido no mapa, está embutido no globo terrestre que a gente estuda, né? Essa capacidade de operar com mapas. E aí você, para operar com mapa, você precisa ter aprendido as relações projetivas anteriormente, né? Porque o mapa é visto de cima, né? Então não é mais algo centrado no seu próprio eu, como é no início do desenvolvimento cognitivo humano, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Até 7, 8 anos a gente está muito centrado, a gente vai se libertando, né? Vai descentrando gradativamente. Então, eu coloquei aqui exemplo, né? O processo de descentralização, né? Então, você leva em consideração aquilo, a profundidade, né? O que está acima, o que está abaixo, aquilo que está na sua lateral, à esquerda, à direita, né? O que está atrás e acima, o que está adiante e abaixo, à esquerda e abaixo, né? Em frente de. Então, são relações inicialmente que você se baseia no próprio corpo, né? Toma como referência o próprio corpo, depois você evolui, né? Para levar em consideração também os objetos que estão ao seu redor e as relações entre eles, né?
Então, por exemplo, se você faz uma experiência como essa, vendo a posição nascente do Sol, né? Então aí a gente imagina que nós estamos de manhã, né? Pela sombra, né? Que está se projetando para oeste, né? Então, parece-me, né? Está aqui o leste, o oeste, o norte e o sul, né? É uma experiência feita, né? Aqui no solo, né? No chão, utilizando o giz, né? Nesse piso, né? Para você construir a Rosa dos Ventos, tomando como base o referencial externo, que é o Sol. E daí você, se isso for feito numa quadra, pode fazer uma série de brincadeiras entre as posições dos alunos de deslocamento, né? Quem vai para o norte, quem vai para o sul, quem vai para o nordeste, né? Então fica mais fácil. Outro conceito que a gente tem de representação espacial, então eu falei da localização espacial, orientação espacial, representação espacial, ela favorece o raciocínio espacial, né? A gente pode ter o mapa pronto, cartográfico, né? Produzido, né? Com todo o rigor, né? Técnico, ou você pode ter um mapa mental feito para você. De qualquer maneira, você está trabalhando com representação espacial. Para você entender esse conceito, né, espacial, você precisa descentrar, sair da sua posição habitual e se imaginar noutra posição, noutra perspectiva. Normalmente, no caso dos mapas, é uma perspectiva vertical, é uma representação vertical, como se fosse uma fotografia tirada de cima, né? Tivesse na lâmpada que está no teto, né? Logicamente, você trabalha a noção de escala, ela está presente, e usa o sistema de coordenadas, né? Porque as coordenadas na representação, se a gente pensar uma representação, ela, cada ponto ali da superfície do mapa, ele tem um endereço, né, no sistema de coordenadas. Então você vai ligando, né, se você faz um contorno, por exemplo, do estado do Piauí, antigamente a gente fazia assim, né, vendo as coordenadas e ligando as várias, né, os vários pontos, né? Então, assim, os pontos bem próximos uns dos outros, e aí você ia tendo o contorno do estado que estava sendo mapeado, né? Isso só para dizer, assim, que a cada ponto tem um endereço na superfície da Terra, porque o sistema de coordenadas é dado em graus, minutos e segundos, né? E décimos de segundo e por aí vai. Conforme a especificidade, né? O detalhe da área que está sendo considerado, né? Então, assim, é muito importante, né, para a gente aprender esses conceitos de orientação, localização e representação, a gente ter essas noções aí, as topológicas, as projetivas e as euclidianas, né? Eu vou só colocar, observem aqui essa coluna onde tem noções, né? No caso das topológicas, que são bem básicas, aí você tem a noção de vizinhança, separação, ordem, envolvimento e continuidade, né? Então, aplica essa forma de pensar aí onde você está, né? Digamos que você está junto a uma mesa, sentado, e tem objetos em cima dessa mesa. Esses objetos têm vizinhança, podem estar afastados uns dos outros, a gente pode estabelecer até uma noção de ordem, né? Porque de onde você está, você pode ter primeiro, segundo, terceiro objeto. Se tivesse outra pessoa sentada do outro lado, onde você está, a ordem para ela seria invertida, né? Então, a mesa que você está, ela envolve os objetos, como, por exemplo, o Brasil envolve o Piauí, o Maranhão e o Nordeste, né? O mesmo raciocínio, né? Então, isso é muito elementar e a gente precisa trabalhar conscientemente essas noções, né? A mesa que você está, ela tem uma continuidade, é um contínuo, né? Da área, dessa área específica, né? Como a superfície de um estado que tem seus limites, tem uma continuidade, né? As projetivas, você trabalha no outro quadrículo, né? Outra quadrícula, a perspectiva,
projeção, né? A esquerda, a direita, em cima, embaixo, mas assim, principalmente se você leva em consideração, porque você pode projetar retas, você pode estabelecer retas projetivas de onde você está em relação a outras pessoas ou objetos. E você pode se colocar no lugar das pessoas, de objetos, e ver a orientação dessas pessoas em relação a você. Isso, perfeitamente a gente pode fazer isso, né? Isso é muito importante também quando a gente trabalha na cartografia, né? Trabalha com os mapas, né? E a euclidiana, né? A proporcionalidade dos elementos representados, né? Em um plano, né? É bidimensional. Normalmente, quando você pensa nessas, eu diria assim, relações euclidianas, elas são bidimensionais nos mapas, né? Então, você tem ali a escala que está sendo considerada, a forma dos objetos muitas vezes é respeitada, às vezes não, muda com a simbologia da cartografia, né? O tamanho, a distância, né? Tem essa proporcionalidade da distância, né? Daquilo que está sendo representado, né? Se você vai representar, por exemplo, uma sala de aula, há uma proporcionalidade, se ela for bem rigorosa, como numa planta, né? Por representar a escola, por exemplo, as distâncias ali que estão, tem uma escala, então as distâncias que estão ali colocadas, né? É tudo proporcional, né? Se você medir a distância em centímetro, você vai ter, obviamente, a distância em metro, a equivalência em metros, né? Numa planta da escola, né? Mesma coisa se você levar em conta uma carta, né? Planta de uma cidade, na carta de uma cidade. Espero que estejam compreendendo. Não estou vendo vocês, né? Então, assim, aqui você tem um exemplo bem simples, né? Claro, dessas visões, né? A visão que a gente está habituado, esse rapaz com a mochila, vem a visão horizontal, vendo de frente. Esses edifícios aí embaixo, você tem uma visão oblíqua, né? Isso capturado por uma câmera, né? E aqui a visão vertical do lado esquerdo dessa casa, vista de cima. Então veja que a aparência dos objetos, obviamente, vai mudando conforme a perspectiva que você adota, né? O que às vezes acontece, que até na fase adulta, por não ter feito exercícios assim para habituar a nossa mente, né, com o tipo de representação espacial, né, adotado, a gente acaba misturando, né, essas formas representadas, né, as perspectivas, uma mistura de perspectiva do que está sendo representado. Por exemplo, em desenho de crianças, às vezes até do sexto ano do ensino fundamental, né, ou antes disso, você nota claramente essas dificuldades, né? Por exemplo, a criança, quando ela tem uma visão muito mais horizontal, né, habitual aí das áreas onde ela circula, né? Ela representa essa área, coloca na folha de papel. E aí a gente observa que normalmente ela desenha da maneira como ela vê, na perspectiva que ela vê, que é aquela perspectiva do rapaz com a mochila, né? Ela não tem ainda a capacidade de descentração. Então a descentração faz com que ela possa representar uma determinada área, como um trecho de um bairro, de cima, né? E veja aqui no lado direito que ela procura, ela está procurando, né, respeitar a visão vertical, né? Então ela não está misturando a perspectiva, né? A mesma que no lado esquerdo a gente já nota, por exemplo, que as ruas são vistas de cima, mas a casa é vista de lado, né? Então, veja que ele não está mostrando só o teto, como nesse outro caso aqui do lado direito. Embora no lado direito as pessoas desenhadas, né, tem alguns detalhes aí, a igreja, por exemplo, aí na parte inferior do lado direito, veja que está sendo vista na visão horizontal, né? Agora, os mapas não trabalham misturando perspectiva, né?
não sei que seja um mapa mais turístico, né? Mais com alegorias, alguma coisa nesse sentido, mas não é para ser assim, né? Então, o que a gente observa é que nesse desenho do lado direito, ela procura respeitar um pouco mais a proporcionalidade, né? Esse primeiro desenho, esse mapa mental do lado esquerdo, ele é um mapa mental, né, que ele não respeita, não tem proporcionalidade, né? É muito simples, né? A maneira de pensar da aluna que desenhou isso ou do aluno que desenhou. Então veja nesse caso aqui, né, que essa representação ela tem elementos na visão vertical, mas também da mesma maneira como antes da visão horizontal. E algumas representações dos alunos às vezes trazem até uma perspectiva oblíqua junto, né? Então tudo isso está associado ao conceito de representação aqui da mesma maneira, né? Então a representação ela está estruturada em relações espaciais simples, como nos desenhos, ou euclidianas, como nos mapas. Toda representação, seja o desenho, o mapa mental feito pelo aluno, seja um mapa, uma carta, uma planta, não representa o real em si, com todas as suas características. Há uma seletividade de informações, né? Então, você seleciona as informações e representa possivelmente aquelas que mais interessam, aquelas que foram solicitadas, as mais importantes que representem aquela área, né? Que dê um significado daquela área. Mas não vai representar todos os detalhes, tudo que está ali, né? O mapa, portanto, ele é seletivo, né? Então, ele faz uso, né, de um sistema simbólico, né? De signos, que podem ser parecidos com o que está sendo representado, pictóricos, ou não. E ele trabalha com significantes, né? Que é aquilo que está grafado, né, no papel, o símbolo, né, como, por exemplo, uma legenda, e o significado daquele significante, a constituir um signo, né? Então você tem um processo de codificação de signos, que é comum, por exemplo, nos mapas. Mesmo um desenho, um mapa desenhado pela criança, ela pode fazer uma legenda, né? Ela codifica algumas coisas ali, com pontos, quadrados, traços, né? Triângulos, né? Mas aí precisa escrever o significado daquilo, né? Para que haja decodificação. Como acontece, por exemplo, na legenda de um mapa, né? Aeroporto, porto, indústria, estação, túnel, né? E faz uso também dessas variáveis visuais de retina, né? Por exemplo, aquilo que está representado no mapa, né? Pode ter essa característica do tamanho, ser algo variável do ponto de tamanho. Na verdade, são variáveis porque variam, mudam, né? Você pode ter o valor, né, na representação, utilizando, por exemplo, uma cor clara, uma cor média, uma cor escura, né? Uma variação de tonalidade, né? Para dar essa noção do valor, né? Obviamente, envolve a noção de quantidade, né? Tem a granulação, que eu diria que os mapas do ensino fundamental e médio usam menos a granulação, né? Que são essas texturas, né? Normalmente formado por esses traços, né? Mais próximos ou mais distantes, né? Ou mais espessos, né? Então, assim, algumas representações, por exemplo, da geologia, da pedologia, né? Fazem uso da granulação, né? É comum. Mas eu diria que é muito mais utilizado nos mapas a cor. Ela é a principal variável visual. Nos atlas escolares, é a principal variável visual, né? É a cor. E aí, quer dizer, a cor, ela representa elementos, né, objetos, levando em consideração aí o aspecto qualitativo e quantitativo, né? Vocês podem observar quando tem uma representação de relevo, né, a parte mais escura
né? Às vezes no marrom, que vai transitando com a cor amarelada, né? Amarelo escuro, amarelo mais claro, né? Então, essa gradação, essa nuance, né? Que vai acontecendo, ela tem um indicativo ali, né? O mapa hipossométrico, ele vai dizer ali que você tem variações na altitude, né? Mesma coisa com densidade populacional, né? Ou às vezes isso reflete um aspecto quantitativo, porque tem eu diria assim, uma altitude diferente que vai sendo ali representada, né? Como uma quantidade, uma densidade da população diferente, conforme varia a cor, saindo do amarelo escuro para o amarelo mais claro, né? Então você tem aí a cor também separando aspectos qualitativos, né? Você pode utilizar um amarelo para representar um estado e um verde para representar outro estado, né? No mapa político administrativo. Então você percebe claramente ali que a cor está sendo utilizada com a ideia de mostrar estados que apresentam características diferentes, qualidades diferentes, né? Algumas representações, por exemplo, de produção mineral, né? Às vezes fazem uso da orientação, que essa é outra variável visual, né? Então você tem uma orientação ali mais horizontal, outra mais vertical, outra mais oblíqua, né? Então percebam que a, a forma também, né, quando você vai falar da distribuição industrial, da produção industrial numa determinada área, mostrando os tipos de produtos, né? Ou então de recursos minerais, que é muito comum também, os recursos minerais disponíveis, né? Às vezes você usa formas pequenas, né, para mostrar diferenças qualitativas do que está sendo representado. De modo, gente, que a nossa retina, isso é inerente a nós, né? Ontogenético, né? A nossa retina, quando observa o mundo, a realidade, ela capta imediatamente o tamanho das coisas, né? Você olha para a sala, você vê que a cadeira é menor do que a mesa, né? Que o sofá é maior do que a cadeira, né? Que a lâmpada do teto, obviamente, é menor do que a TV, né? Então você capta isso, né? O valor, né? Dependendo da hora do dia, né? Uma área da casa pode estar com mais sombra, outra mais clara, né? Então você percebe isso facilmente, né? Essa gradação, né? A granulação também, a textura fina, média e grossa, né? Isso eu diria vale até para o tato, né? Quando a gente pega nos objetos, né? Quando a gente pega nos grãos, por exemplo, mais fino, mais grosso, né? Sedimento mais fino, mais grosso. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente vê, por exemplo, eu poderia até utilizar esse exemplo aí de uma grade mais fina, uma grade mais com os canos mais grossos, né? Com os ferros mais grossos. Então, isso está no nosso dia a dia também, essa noção, essa questão das texturas, né? A cor nem se fala, né? Só se a pessoa tiver um problema de visual ou ser daltônico, né? Mas você enxerga também um mundo em cores, né? Coloridos, né? É por isso que a visão é algo muito forte, né? A cor é muito impactante. Ela é utilizada largamente, né? Para representar ela como símbolo, né? Time de futebol, por exemplo, bandeira de países, né? Com a variável muito presente. E se a gente observa, por exemplo, a realidade, você vai ver uma porta que é vertical, você vai ver uma mesa que é horizontal, pode ser que tenha um cabo de vassoura encostado na parede, está na posição horizontal, oblíqua, né? E a forma dos objetos, né? Que estão ao nosso redor. Então, essa lógica da semiótica, né? Da semiologia, ela é utilizada para o estudo das representações espaciais, né? Chamaria aqui atenção para o destaque que é dado à cor, né? No estudo da geografia, convencionada para representar vários fenômenos, né? Então, tá aí, ó. Exemplo da distribuição da indústria brasileira, né? E aí você tem as formas ali, ó, sendo representadas e combinando forma com cor na legenda, né? Então, quer dizer,
nós estamos tratando, eles são vários conceitos que merecem uma atenção da nossa parte, para a gente estudar melhor esses conceitos, né, espaciais. E ainda tem, como eu disse antes, em relação ao pensamento geográfico, né, muita coisa, né, que são as categorias. Eu vou só, antes de dar continuidade, voltar um pouquinho aqui para perguntar para a Josélia como é que está meu tempo. Professor, Oi, Josélia. tá ótimo, Armstrong. Você ainda tem uma meia hora. Ah, então termina, dá tempo. Dá para concluir. Né? Fiquei pensando se não estaria muito longo demais, cansativo. Tem pergunta, Josélia? Tem comentários, professor. Certo. Só um momento. O computador está. Interessante, eu não estou conseguindo abrir o chat. Mas vamos lá. No final, eu repasso para você Tá, aqui. tudo bem. Tá bom? Estão vendo, Josélia? Sim, estamos, mas você tirou da projeção. Pronto, projetou agora. É, porque meu Tá ótimo. computador travou um pouco aqui. De novo. Só um momento. Então a gente tem a distribuição espacial, né? Obviamente ela favorece o raciocínio espacial. Está presente no mapa mental, o mapa cartográfico. Requer descentração espacial para você visualizar a distribuição dos objetos. A percepção mais favorável da distribuição espacial é a vertical, né? Por isso o uso dos mapas, né? Leva em conta o sistema de coordenadas e está estruturado em relações simples ou euclidianas. Os objetos ou signos representados, eles podem estar aglomerados ou dispersos, né? Então, você está representando uma área, então você pode ter, por exemplo, uma área industrial, né? Com um aglomerado de indústrias, né? Relativamente próximas umas das outras, ou em um outro território, as indústrias bem mais dispersas espacialmente, né? Então você tem aqui, por exemplo, a representação da população no estado de São Paulo, 2019, né? As cores mais escuras mostrando uma concentração maior da população, né? Uma aglomeração maior da população, e logicamente você vê aí nesse mapa a distribuição espacial da população no estado de São Paulo, né? As áreas mais habitadas e as áreas menos habitadas do estado, conforme a legenda, utilizando a cor como variável visual. A distribuição da indústria no Brasil, vejam que a região sudeste tem uma concentração maior da atividade industrial. Se compararmos com Piauí, né, você tem uma presença bem mais tímida, né, da atividade industrial no estado do Piauí e do Maranhão, concentrada na cidade de Teresina, né? Então você não tem essa aglomeração que mostra aí, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, né, e mesmo os estados da região sul, né? Famílias em ocupações e famílias assentadas também. Em verde, né, a gente tem as famílias assentadas, e aí você tem uma noção onde há, por exemplo, a maior aglomeração das famílias assentadas no Brasil, né? Então a gente vê aí o estado do Pará, né, se destacando, e as famílias em ocupações, né, já em outros estados do Brasil nessa cor vermelha, né? Você tem a noção clara da distribuição da, das famílias, né? Eu diria assim, na zona rural, né? Questão agrária no Brasil. Então, a conexão espacial, ela favorece o raciocínio espacial, incorpora o mapa mental, o mapa cartográfico, requer descentração espacial,
trabalha com a noção também de escala geográfica, e você tem conexões internas e conexões externas. Conexões internas no lugar, na região, no território nacional ou internacional, ou de um lugar em relação a uma região, de uma região em relação ao território nacional, ou de um lugar em relação a áreas de outros países, né? Então você tem aqui exemplos de rodovias, ferrovias, hidrovias, gasodutos, né? Promovendo as conexões entre territórios, né? Você tem, por exemplo, a rede nacional de pesquisa, né? Interligando aí vários estados brasileiros, né? Principalmente aí na costa leste do Brasil. Você tem, por exemplo, fluxo, né? Para os portos, né? No Brasil, né? Então esses fluxos mostrando aí, parece-me que são fluxos de mercadorias, né? O valor. Você tem aqui os fluxos dos cabos submarinos, né? Vocês já ouviram falar que boa parte da transmissão de internet feita no mundo, né, é via cabos submarinos. Vejam que o feixe, né, a quantidade de cabos é muito maior no hemisfério norte, né, entre a Europa e os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Japão, né? Então, e aí a gente vê também os cabos que ligam o Brasil à África, que ligam o Brasil aos Estados Unidos e ao Caribe, né? Então, promovendo essas conexões, né? Esses fluxos, né? São exemplos que eu fui pegando, né? Então, quer dizer, a conexão espacial trabalha na perspectiva das redes, né? Quando você tem as conexões, né? O uso de signos, significados e significados também estão presentes nas conexões, como os vimos ali, por exemplo, as linhas sendo utilizadas, né? O modo de implantação preferencial no mapa são as linhas, porque o modo de implantação no alfabeto cartográfico, acho que vocês já estudaram isso, né? É o modo de implantação pontual, areal, ou zonal e linear, as linhas, né? Então vejam que nesse caso aqui são linhas mais grossas e mais finas. Aqui também são linhas, né? E a gente está falando de conexões. Mas aqui, por exemplo, a gente tem pontos de diferentes tamanhos, mostrando quantidades, né, de assentamentos, né? E quando você tem, por exemplo, um mapa do Brasil mostrando os estados, cada um com a cor diferente, né? Um mapa político, né? É tanto que se você colocar no mapa político Maranhão de amarelo, Mato Grosso de amarelo, há uma crítica em relação a isso, porque qualitativamente pode dar uma ideia de semelhança entre os dois. Então é importante mudar todas as cores dos estados, né? Não deixar com cores iguais, né? Então, nesse caso, né, você trabalha, à medida que você tem uma cor para representar o estado do Piauí, do Maranhão, do Ceará, você tem aí a área, a zona, né? Quando você cria o limite, aí circunscreve, recorta, você tem a zona, uma região sendo tratada, né? Distância, né? Então, você pode ter a questão presente relações simples, né? De ordem, proximidade, separação, né? Está associada à localização geográfica, né? Localização dos objetos geográficos, está relacionada à distribuição, à conexão, né? Se essas redes de conexão são mais curtas, são mais longas, né? A escala, né? Que está sendo considerada, né? Porque você pode ter uma representação mais detalhada, mostrando as distâncias de uma determinada maneira, né? Mais claramente os objetos, assim, é uma associação, né? Com a escala, né? Ou uma escala cartográfica pequena, né? De países, por exemplo, né? Então você tem ali as distâncias sendo reveladas, né? Distâncias entre áreas mais distantes estão presentes naquela representação, se você representar só uma parte daquela área, né? Então, coloquei um exemplo aí de localização de densidade de objetos urbanos, né? Que estão mais próximos, né? Estão mais próximos ali porque
uma explicação para isso, né, das pessoas morarem em cidade, morarem em áreas mais densas, né, que você tem uma oferta de serviços maior e mais próxima, né? Isso é uma razão de morar de cidade, mesmo com os problemas que uma cidade apresenta, né? Você tem uma farmácia, um hospital, né, uma escola, tudo isso com um acesso mais fácil, uma área de recreação, de lazer, né? Então são as vantagens, um clube, né, uma universidade. E ela usa nos mapas o sistema de medidas, né? A distância precisa de um sistema de medidas em metros, em quilômetros, né? Quilômetros e metros, normalmente, nos mapas. Ou então, assim, representando, né? Porque no mapa está em centímetro, né? Outros conceitos espaciais, né? Então, você tem transição, fronteira, né? Você tem movimento, né? Movimento físico da água, de sedimento do ar, movimento da população, transporte, formação, continente e conteúdo, né? Uma área dentro da outra, o continente conteúdo que está dentro do continente, né? Associação espacial, latitude e temperatura, clima e vegetação, custo de transporte que aumenta conforme aumenta a distância, né? Diminui como diminui a distância. Desemprego e pobreza, mais veículos, mais congestionamento, né? Temos também comparação espacial, de climas, de indicadores sociais, de espaços econômicos diferentes, altitude e temperatura, né? Então, gente, exemplo de associação espacial aí, a divisão do Brasil, né, em domínios morfoclimáticos, né, associando o clima, vegetação, relevo, né, e aí definindo esses vários domínios, né, como propôs, já é uma classificação clássica, né, o Webb Saber, né. Aqui você tem exemplos, né, de movimento, né, o movimento das correntes marítimas. Percebam que o modo de implantação aí dentro dos continentes, né, eles estão recortados em áreas, é areal, né, em zona, né, e você tem as setas aí com cores diferentes, né, as linhas, né, com as setas com cores diferentes, representando as correntes, né. Então, o azul representando corrente fria, essa outra cor aí mais roxa representando as correntes quentes, né? Então, assim, a geografia sempre trabalha com movimento, porque, por exemplo, a água se movimenta nos oceanos, se movimenta da atmosfera para o solo, se movimenta no subterrâneo, superficialmente através dos rios, né? Então, é um conceito que está bastante presente na geografia. Aqui nós temos as correntes migratórias também, que mostram movimentos, né? Setas mais espessas, maior quantidade de pessoas, mais finas, menor quantidade de pessoas que migraram, né? Aí está representado migração do século XVI ao século XIX, e correntes migratórias de 1830 a 1939, né? Praticamente a metade do século XX, né? Ou seja, de meados do século XIX a meados do século XX. Ok? Então a gente tratou aqui dos conceitos espaciais. Pode achar, mas é muita coisa, né? Mas eu trouxe alguns para vocês perceberem, né? Aí, ó. Vou só voltar lá. Você tem distância, direção, conexão, movimento, transição, limite, né? Eu não coloquei todos, coloquei alguns que eu considero assim de destaque, né? Então, selecionei desse conjunto, né? Um desses conceitos espaciais, identidade espacial, localização espacial, né? Orientação espacial, representação espacial, distribuição espacial, conexão espacial, distância. E coloquei os outros aqui.
Então, assim, o pensamento espacial precisa desses conceitos espaciais, né? É algo bem nosso da geografia, né? E, a, e aí a gente precisa também, para compor o pensamento espacial, para desenvolver o raciocínio geográfico, né? Porque o pensamento espacial possibilita esse desenvolvimento do raciocínio geográfico, auxilia, né? A gente utilizar as operações de pensamento, os modos de raciocinar, de pensar, né? E essa autora, Berdinazzi, ela, ela fez essa classificação, essa categorização, que já é um esforço que não é muito recente, né? De definir, por exemplo, os verbos, né, que representam essas faculdades mentais. Então, ela coloca assim, o de entrada, aqueles mais fáceis, né? Isso envolvendo atividade mental, sem exigir tanto, um de processamento mental da informação, né? E outro de, eu diria assim, de saída, né? Um grau de exigência maior, né? Por exemplo, do aluno, né? Às vezes até do universitário, né? Então, na entrada você tem nomear, definir, listar, identificar, reconhecer, recitar, recordar, né? No processamento você tem, por exemplo, explicar, analisar, estabelecer relação de causa e efeito, comparar, contrastar, distinguir, veja, classificar, categorizar. Cada operação mental dessa é diferente, né? Por exemplo, explicar, você para explicar algo, você precisa ter compreendido aquilo que foi que você está explicando. O professor explica, você compreendeu a explicação, você explica com suas palavras, né? Então, houve um processamento mental para isso. Comparar, você tem normalmente dois objetos de comparação, né? E você vai ali perceber quais são as similaridades e as diferenças entre esses objetos que estão sendo comparados, ou pessoas, ou fenômenos geográficos, naturais, né? Então, assim, classificar, né? Criar classes, é a mesma coisa de criar categorias, né? Então, cada, né, verbo desse, ele está trabalhando, né, com a ideia de que está trabalhando como uma atividade mental diferenciada, né? Algumas mais exigentes, outras menos, né? Não vou me estender muito aqui, porque ficaria mais longo, né? A gente chega a trabalhar isso quando, eu vou mostrar rapidamente, na disciplina de estágio, eu trabalho com os objetivos, taxonomia de objetivos, e a gente entende melhor o que significa cada um desses verbos, né? Mas é só para a gente ver assim que o trabalho em geografia, para a gente raciocinar geograficamente, quando a gente está estudando um assunto de geografia, um tema, uma determinada temática, um determinado conteúdo, a gente faz uso dessas formas de raciocínio, né? Inclusive no estudo de material dos instrumentos de representação, como os diversos tipos de mapas, né? Já na saída, você tem avaliar, julgar, então exige mais, né? Avaliar necessita que você tenha compreendido anteriormente e às vezes até analisado uma situação, analisado um determinado fenômeno que você está estudando, e aí você vai, né, fazer uma avaliação, pode ser uma avaliação crítica, né? Fazendo um balanço da compreensão, dos julgamentos que você está fazendo em relação a esse objeto estudado, né? Planejar também. Quando a gente vai planejar algo, a gente precisa ter vários elementos, levar em conta variáveis, vários aspectos de uma determinada realidade que você vai planejar. Você vai planejar uma aula, você tem que conhecer o aluno, você tem que conhecer o conteúdo, a escola, o contexto social, tudo isso você leva em consideração, né? Não é só planejar o conteúdo e organizar, mas você tem que estar atento ao contexto onde você está. Então, exige mais para a gente planejar, para a gente realizar um projeto, né? Um projeto de pesquisa, por exemplo, né?
um projeto de TCC, né? Exige muito mais da gente, né? Capacidade de usar a criatividade também, usar a imaginação e a logicidade, né? Para a gente criar, para a gente projetar algo, né? Então, na taxonomia do Bloom revisada, que é um autor, né, norte-americano, então ele utiliza alguns verbos, né, assim, que tem a ver com a cognição, né? Como lembrar, né? Lembrar, normalmente, você usa mais a memória, né? Algo que você já aprendeu, que você lembra, que você vai recordar. Entender, né? É você estabelecer uma conexão, dar um significado a um novo conhecimento, né, que você está estudando, né? Então, quer dizer, quando a pessoa consegue reproduzir com as próprias palavras o que entendeu, logicamente significa que ele assimilou a informação, né? E você tem a aplicar, por exemplo, quando você entendeu algo, vai fazer um exercício que você aplica, né, através de uma situação específica, né? Ou seja, você vai aplicar o conhecimento numa situação nova, né? Então, aplicar tem muito a ver com executar, com implementar, com desenvolver, né? Analisar, né, relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, as mais importantes, as menos importantes. Ver a inter-relação entre as partes, né? Você faz diferenciação, você organiza, né? Então, assim, quando você analisa, você tem um todo que você fragmenta, você divide e vê as relações, as conexões entre as partes. Por exemplo, quando a gente analisa um texto, né? Quando a gente analisa um mapa, né? A gente vai extrair dali as informações mais importantes, né? Que é mais relevante do que está sendo estudado naquele mapa, né? Então, às vezes, e ver também assim que nexos tem entre as partes que você está analisando no mapa, né? Das informações que estão sendo analisadas, né? Por exemplo, as conexões que existem entre determinadas regiões, as semelhanças que existem entre uma região e outra, entre a ocorrência de determinados fenômenos geográficos numa área e em outra, né? Então, analisar é decompor esse todo em partes, né? A gente, depois, quando a gente junta isso, aí a gente tem a síntese, né? Então, assim, a, a avaliação, como eu disse, é um nível mais elaborado, porque já exige, às vezes, que você lembre, que você entenda, né? Lembrar, entender, analisar, né? Exige mais, né? Então, quando você, por exemplo, faz uma análise, e a partir dessa análise você compõe algo novo, né? Usando a criatividade, combinando elementos do que foi analisado com outros, né? Com seus conhecimentos. Então, você está no nível de criação, né? De invenção, né? Então, você cria, quando se cria uma teoria, por exemplo, ela não vem do nada, ela vem do estudo de outras teorias, né? E ela acaba induzindo o pensamento e fazendo com que ele extrapole, né? Além daquela noção teórica inicial, né? Trazendo elementos novos, né? A partir da reflexão pormenorizada, detalhada, né? Então, assim, criar significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, né? Estrutura o modelo, criar um modelo, por exemplo, né? Utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos, né? Vamos lá. Ainda nessa estrutura do processo cognitivo, na taxonomia de Bloom, a gente tem, por exemplo, a categoria lembrar os significados aqui, ó, capacidade de recordar os conhecimentos, relevância da memória de longo prazo. Entender, capacidade de construir significados, como eu disse, a partir de mensagens orais e escritas. Aí tem os verbos próprios, né? Lembrar, né? Lembrar, normalmente, você lembra aquilo que você já sabe, que já está na memória. Entender é algo que vai para a tua memória, porque você está querendo compreender para gravar, né? Para ficar, para você reter, né? Mas envolve, primeiro você tem que compreender, né? Entender, para construir o significado daquilo que chega
através da expressão verbal do professor, de um texto, de comunicações gráficas, né? Então, você vai expressar isso através dos exemplos, através da sua interpretação, né? Capacidade de inferir, né? Para entender o que está sendo explicado, de resumir. Então, esses verbos aí, interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar e explicar, estão todos relacionados a essa categoria do processo cognitivo entender, lembrar e entender. Então, eu estou falando disso para vocês porque o pensamento espacial, ele envolve também a gente trabalhar com essas faculdades cognitivas, certo? Então, temos aquelas mais simples de entrada, de processamento e de saída. E eu trouxe uma taxonomia do processo cognitivo para a gente entender melhor como a gente estuda, né? Como a gente, na escola, o aluno, né? Ele se relaciona com o material que ele está estudando. Então, ele pode lembrar, ele pode entender, ele pode aplicar, né? Ou seja, entendido, compreendido, sabido, você vai executar uma atividade numa determinada situação. Pode ser até um procedimento, né? Ou seja, o professor explicou a, o cálculo de escala para ele, a regra de escala, ele compreendeu. Ah, tá. Então aquilo ficou retido na mente dele. O professor faz um exercício sobre escala, ou vários exercícios, agora ele vai executar para tentar, né? Ou seja, para generalizar, para extrapolar, às vezes exigindo um pouco mais da pessoa, né? Para ver até onde ela vai na compreensão do conceito, né? Ou às vezes uma questão mais fácil, só para ele aplicar a fórmula e tal, rapidinho, ele faz aquilo sem dificuldade, porque ele compreendeu a explicação do professor, né? Então, quando você divide um material, né, um texto, por exemplo, ou faz análise de um mapa, né, um processo de interpretação, né, aí você utiliza essa capacidade, que é a análise, né, capacidade de dividir o material nas suas partes constituintes e determinar como as partes se relacionam e constituem estrutura, né? E avaliar já envolve um julgamento, né, normalmente um julgamento crítico, né, com mais profundidade, com mais acuidade, mais detalhes, né? Então é preciso que você tenha passado pelas outras etapas, né? E quando você tem esses elementos estudados, analisados, compreendidos, né? E você vai juntar isso tudo, né? Então é um trabalho de criação, né? Uma síntese bem elaborada, uma pessoa pode fazer uma síntese depois de uma análise que não está tão bem feita, né? E uma outra pessoa pode fazer aquilo de uma maneira bastante criativa, né? Trazendo inclusive seu vocabulário, outras experiências, né? A redação de um texto, né? Então, um elemento criativo está presente ali, né? Isso está presente também no planejamento, né? Então, é algo muito mais exigente. Aí eu coloquei aqui algumas formas, essas formas de raciocínio na geografia, coisas que a gente pode fazer, né? Das simples, as médias e as complexas. Por exemplo, conhecer os pontos cardeais, saber se orientar com uma carta. Isso aqui é no ensino fundamental, né? Encontrar um ponto sobre uma carta com as coordenadas ou com índice remissivo no Atlas. Encontrar as coordenadas de um ponto. Saber se conduzir com uma planta simples. Extrair de plantas e cartas, né, cartográficas, uma só série de fatos, né? Saber calcular altitude e distância. Saber se conduzir com um mapa rodoviário ou uma carta topográfica. Saber se localizar com o GPS. Saber se conduzir com o GPS no celular, né? Que eu acrescentei, né? Porque essa classificação não é nova, né? Da Maria Helena Simielli, né? Veja, a data de 1996, mas é muito citada ainda hoje, né? E aí você tem as aquisições médias, né? Medir uma distância sobre uma carta com escala numérica. Isso a gente faz no ensino fundamental e ensino médio.
estimar um ponto da curva hipossométrica, né? Aquela de relevo, né? A partir de duas linhas. Tem um cálculo para isso. Pode estimar, assim, só olhando, né? Mas, assim, tem uma fórmula para você fazer isso, né? Ensinada nas aulas de cartografia, né? Analisar a disposição das formas topográficas, né? Porque as formas, elas têm, inclusive, uma orientação. Às vezes, uma serra, digamos assim, um planalto, ele tem uma determinada orientação geográfica. Ele está mais para o norte, está mais para o sul, está mais para o leste, né? As escarpas dele pode estar dessa elevação podem estar mais para o nascente, né? Então, assim, isso é variável, né? Então, a frente pode estar para o poente, para a escarpa, e o outro lado está para o nascente. Ou então está para o norte ou está para o sul. Isso aí vai influenciar, inclusive, no microclima. Não sei se vocês estudaram isso. Se você tem uma forma topográfica, isso vai influenciar no movimento do ar, né? E na insolação. Analisar uma carta temática representando um só fenômeno, por exemplo, relevo e densidade populacional. Reconhecer e situar as formas de relevo e de utilização do solo. Saber diferenciar declives, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para ilustrar para vocês que na cartografia, no uso de mapas, cartas e plantas, você tem aquisições simples como essas que eu mostrei, aquisições médias até aquisições mais complexas, né? E isso tudo envolve o raciocínio, né, geográfico, envolve a operação cognitiva, né? Então, assim, você usar sua mente, né? Estudando uma carta ou no mapa. Isso é muito importante. Vamos lá. Então, a linguagem geográfica, né? Quando você fala dos instrumentos de representação, que é um outro ponto do pensamento espacial, veja, a gente usa os conceitos espaciais, usa o raciocínio, né, espacial, né? As operações cognitivas, né? Operações de pensamento, né? E a gente usa os instrumentos de representação. É lógico que se apropriar disso tudo vai ser variável, né? No ensino fundamental, no ensino médio, e de alguém que faz o curso de geografia, né? E, logicamente, que você se especializa, então você não vai dar conta de tudo que tem na geografia do ponto de vista da linguagem geográfica, né? Inclusive em relação aos conteúdos geográficos, que é variável, você tem várias sub-áreas dentro da geografia, né? Então, assim, várias especializações, inclusive, para tentar dar conta desse volume imenso de conhecimento, né? Então, a linguagem geográfica, você tem a verbal, a não verbal, né? Está aqui, né? E você tem, por exemplo, na verbal, texto científico, texto didático, texto jornalístico, texto literário, né? Isso aqui é da professora Ana Marcela Cavalcante que propõe. Eu organizei de forma diferente, né? Mas, assim, ela coloca isso num quadro, né? O não verbal, você tem cartográficas, imagens aéreas, que a gente usa como instrumento de representação, os mapas mentais, desenhos, croquis, né? Então, ainda nos não verbais, você tem fotografia, né? A foto mesmo, né? Desenhos, pinturas, filmes, charge, jogos, né? Então, tudo isso compõe, né, o complexo da linguagem geográfica e relacionar diretamente ao conceito de forma de representação, né? Instrumento de representação espacial. Então, você tem como instrumento de representação, né, diagramas e redes, né, os gráficos, né, mapas, né? Diagramas a gente pode pensar mapas mentais, fluxogramas, mapas, blocos diagramas, croquis, imagem de satélite, fotografias, pinturas. Eu coloquei aqui uns exemplos, imagem de satélite, né? Um bloco diagrama, né? Que a gente utiliza para facilitar o entendimento do aluno, né? Você pode desenhar no quadro, se for bom de desenho, né? Ou apresentar no data show.
um croquis, né? Utilizando um papel transparente, né? Então, ali você vai selecionar numa carta, no mapa, o que é mais importante, você considera mais o fenômeno que você quer estudar, né? O aspecto que você quer destacar da paisagem, né? Cria a legenda, né? Então, esse instrumento de representação, diagramas, mapas, gráficos, blocos, croquis, imagens, até fotografias e pinturas. E aqui eu ilustro, né? Essas formas de representação, né? Então, gente, eu sei que é muita coisa para pouco tempo, né? Eu espero ter propiciado a vocês um entendimento, né, essencial do que seja o pensamento espacial, né? Esse amálgama, né? Essa junção, essa combinação dos conceitos espaciais, das formas de raciocínio e dos instrumentos de representação, né? Eu fico aqui, estou aberto a qualquer pergunta, né? Fiquem à vontade, né? Detalhei um pouco porque eu acho que é importante, né? Para vocês, né?